Olá, meus amigos, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do Grupo Espírita Francisco de Assis, do nosso Jefa Niterói. E é muito bom contar com a presença, com a atenção de cada um de vocês, que neste momento parou um pouquinho os afazeres do dia a dia, das coisas materiais, para se dedicar às coisas do Espírito, ao estudo da nossa querida doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos esclarece e nos conforta. Hoje nós vamos ter o prazer de receber a nossa companheira Marta Novis, aqui do Jefa, que nos falará sobre o tema Jesus, Kardec e nós. Tema muito interessante, nada mais importante do que ouvir as palavras de Jesus, do Evangelho, do Mestre, da nossa doutrina espírita, as mensagens, o trabalho, estudar o trabalho do nosso codificador, e estarmos sintonizados com a espiritualidade amiga da nossa casa. Mas antes de passarmos a palavra à nossa querida Marta, eu vou pedir que cada um de vocês, nesse momento, acalme seu coração, se una a nós em um momento de prece, elevando o pensamento ao nosso Deus Pai, de infinita bondade, que no ato de puro amor nos deu a vida, pedindo a Jesus, nosso Mestre, nosso guia e modelo, nosso irmão, nosso companheiro de todas as horas, que nos dê a sua paz, as suas orientações, e que a luz do seu Evangelho ilumine as nossas vidas e seja o nosso caminho, o nosso rumo na vida. Pedimos ainda a proteção da espiritualidade amiga da Casa de Francisco de Assis, que preside os nossos trabalhos, que nos acompanha sempre, nos orientando, nos acalmando, nos esclarecendo. Em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciar esses nossos trabalhos de hoje, rogando a Jesus muita paz a cada coração conosco sintonizado hoje. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Olá, amigos queridos. É sempre uma alegria muito grande estarmos aqui juntos, ainda que virtualmente. Nós fomos convidados a estudar um tema que está dentro do livro Roteiro, de Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. A lição número 15 chama-se Evangelho e Individualidade. Essa lição, ela me trouxe tantas reflexões que realmente a gente não tinha como não dividir com vocês, amigos tão queridos. Emmanuel, ele nos fala uma coisa extremamente interessante. Olha como é que ele começa. Ele começa dizendo assim: efetivamente, as massas acompanhavam o Cristo de perto. No entanto, não vemos no mestre a personificação do agitador comum. E ele continua dizendo que em todos os climas, políticos, as escolas religiosas o que fazem? Se aproximam da legalidade humana e de alguma forma eles acabam se aproximando e partilhando da governança. E aí eles passam então a estabelecer regras espirituais. Com isso, adquirem poder sobre a multidão. E aí, fazendo um contraponto com Jesus, Emmanuel nos diz
que Jesus, de forma alguma, vai transformar o espírito coletivo em terreno explorável. Jesus, de forma nenhuma, induziu alguém à violência. Eu achei isso tão profundo e isso me suscitou muitas reflexões. Eu fiquei pensando que realmente Jesus nunca incitou ninguém a revoluções armadas, a reivindicações descabidas. Ao contrário das religiões, né? Que, como bem diz Emmanuel, sempre se aproveitou, né, de ficar perto dos poderosos, né, dos poderosos da Terra, para ditar regras espirituais e, através dessas regras espirituais, conseguir poder para manipular o povo. A gente observa que Jesus, inegavelmente, ele se mostrava avesso, por exemplo, aos fariseus. E como é que a gente sabe isso? Não foram poucas as vezes que ele se referia a esses homens como hipócritas, né? Mas Jesus também se mostrou avesso à cultura do povo da época. Como, Marta? Como é que ele fazia isso? Vamos dar um exemplo? Lembram de quando ele foi a Samaria? Além de ir a Samaria, que era um lugar proibido para os judeus, ele ainda se dirigiu a uma mulher samaritana. Coisa impensável na época. Além disso, Jesus costumava andar em companhia dos doentes do corpo e da alma. Então a gente via Jesus, por exemplo, com os chamados imundos, né? Os leprosos. Mas também víamos o mestre em companhia de mulheres chamadas de má vida, de obsidiados. Quer ver outra coisa que nos mostra como Jesus se colocava contrário aos costumes da época? Jesus curava aos sábados. E nós sabemos que o sábado, desde sempre, é um dia consagrado ao descanso dos judeus. Vamos nos lembrar uma coisa? Jesus era judeu, tá? Porque a gente, por falar Jesus Cristo, muitas vezes a gente acaba confundindo, né? Jesus não era cristão, Jesus era judeu. E aí, depois de eu ficar pensando sobre isso, eu comecei a me perguntar: o que será que Jesus faria se ele estivesse hoje encarnado entre nós? Fiquei pensando se ele se calaria frente às desigualdades sociais que inundam as nossas vidas. Seria ele uma voz a favor dos direitos humanos? Será que ele, o mestre, atribuiria o sofrimento alheio única e exclusivamente ao pagamento de dívidas contraídas por nós em vidas passadas? Sim, porque a gente até pode entender as causas das aflições atuais, né? Quando a gente se baseia em ações dessa vida. Ah, não, eu fiz isso, fiz aquilo, e agora está acontecendo isso comigo. A gente até entende isso. Mas quando a gente fala de vida passada, não tem matemática, né? Não tem olho por olho, dente por dente, como pregava Moisés. A gente não tem como afirmar que o assassino de hoje vai desencarnar assassinado amanhã. Nós não temos como afirmar que a mulher que sofre feminicídio hoje está expiando uma falta passada. Não tem como. Sabem por quê? Porque Deus não é vingativo. Deus não é mau. Ele é misericordioso, ele é extremamente bom e ele espera o tempo de cada um de nós evoluir. Então, a gente não pode jamais se esquecer que ninguém veio à Terra destinado a ser um estuprador, a ser um criminoso. Essas escolhas são feitas por nós aqui, depois de encarnados.
Até que ponto, meus amigos, as desigualdades sociais e o desrespeito aos direitos humanos não são causados também, vejam bem, eu disse também, pela falta de educação, pela falta de segurança, pela falta de saúde que atinge países inteiros, como notadamente podemos observar no continente africano. Quando a gente vai ao Livro dos Espíritos, na questão 803, o Kardec pergunta aos benfeitores se os homens são todos iguais perante Deus. E o que os benfeitores respondem? O sol brilha para todos. Todos nascem fracos, simples, ignorantes. Todos, aos olhos de Deus, são iguais. E aí Kardec, na 806, ele pergunta se é lei da natureza a desigualdade de condições sociais. E o que os benfeitores respondem? Não. É obra do homem e não obra de Deus. E aí ele desdobra essa pergunta na 806A. Ele quer saber se algum dia essas desigualdades vão desaparecer do orbe terrestre. E o que os benfeitores dizem? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Então vejamos, a gente veio analisando o posicionamento de Jesus, né? Como ele se colocava, como ele agia frente a coisas que ele achava que não estavam certas. A gente viu as perguntas de Kardec e agora eu escolhi trazer, né, para as nossas reflexões um artigo da Revista Espírita de março de 65. Lá Kardec publica um artigo do Journal de Saint-Jean d'Angely. Então ele pega esse artigo que foi publicado por um jornal francês, né? Esse artigo, quem escreve é um médico, e esse médico escreve de forma favorável ao espiritismo. O nome do artigo é Golpe de Vista sobre o Espiritismo e suas consequências. Sobre isso, o médico escreveu. E aí ele inicia o seu artigo dizendo que ele estava se dirigindo especialmente àquelas pessoas cujas ocupações diárias as impedia de estudar. Então ele está falando aqui para aquelas pessoas que não estudavam. E ele diz que o objetivo dele com aquele artigo era mostrar as consequências consoladoras da doutrina espírita. Ele termina, aliás, antes ele faz um comentário interessante. Ele pensa, né, e fala: quantos de nossos irmãos ficaram na retaguarda porque estavam privados, devido às suas posições sociais, das vantagens do estudo. Aqui o médico diz, né, quantos, né, por não terem acesso ao estudo, não ficaram numa posição de retaguarda, não conseguiram acompanhar aqueles cuja posição social deixa chegar perto dos livros, né, deixa acompanhar a evolução da literatura, né, dos livros. E aí ele termina esse artigo, que é muito interessante, né? Eu não coloquei, não estou falando todo o artigo aqui, porque a gente vai esgotar o tempo, né? O objetivo não é esse, mas eu acho bom, bacana, né? Se todos pudessem ler. Ele termina o seu artigo dizendo: Deus seja louvado, um novo farol brilha para todos, se referindo à doutrina espírita. E aí vamos lembrar que Kardec ele usava a Revista Espírita para responder dúvida dos seus leitores, mas também para responder aqueles que eram contrários à doutrina espírita. Nesse artigo, né, Kardec agora ele vai escrever sobre o artigo do médico. E o que ele pontua, né, nesse artigo que ele, Kardec, escreve é o seguinte: ele diz, né, ele questiona por que outros jornais preferem ou falar mal da doutrina espírita ou se calar.
se essa atitude desses jornais não é contrária aos princípios de imparcialidade e justiça. Então, olha aí Kardec, falando da importância da imparcialidade e da justiça. E também ele pergunta se, fazendo isso, não publicando textos favoráveis à doutrina espírita, não publicando possíveis debates até, se esses jornais não estarão indo contra aquilo que eles autoproclamam, que são os valores de liberdade de pensamento, igualdade de direitos e fraternidade. Então, olha aí Kardec falando da importância do livre pensar, da igualdade dos direitos e da fraternidade. E olha só o que ele diz. Ele diz que essas pessoas podem se colocar sem renunciar às suas convicções e com toda a reserva de suas opiniões pessoais, eles podem admitir que existam os prós e os contras. Então, olha Kardec falando da importância do debate, da importância dessas opiniões divergentes, que os jornais, que a mídia publique, que a mídia diga isso, que ela dê vazão ao debate, que as pessoas não precisam pensar da mesma forma, mas que é importante que saibam os dois lados, e que não apenas aqueles que se colocam contra a doutrina espírita, mas que é importante que as pessoas tenham acesso àquilo que de bom a doutrina traz, como foi o caso desse jornal que publicou o artigo desse médico. E aí a gente começa a pensar que tanto Jesus quanto Kardec, a gente começou falando de Jesus, do posicionamento dele, como ele agia, fomos para Kardec, e aí a gente observa que eles eram contrários ao egoísmo. Eles faziam exatamente aquilo que os espíritos diziam, que seria necessário para que acabassem as desigualdades sociais no planeta. A gente observa também que eram homens pacíficos, mas eles eram firmes em seus posicionamentos. E aí eu pensei, nós somos espíritas e somos cristãos. Então nós somos seguidores dos ensinamentos de Jesus e dos ensinamentos de Kardec. Eu tenho certeza que nem Jesus nem Kardec nos incitariam a uma luta armada, a alguma coisa descabida. Mas aí, estudando esse tema, eu me lembrei de Gandhi. Vocês lembram como Gandhi agia, para conseguir a independência da Índia, da subjugação dos ingleses? Fiquei lembrando do jejum. Vejam bem, com o jejum, ele estava usando de recursos próprios. A gente nunca viu Gandhi incitar alguém a fazer a mesma coisa que ele estava fazendo. Ele simplesmente fazia. E também fazia o bem àqueles que estavam ao seu redor. Ele escolheu fazer greve de fome. Não sugeriu a ninguém que fizesse o mesmo. Eu não acho que a gente deva usar os meios, os recursos dos quais Gandhi usou. Mas aí eu fiquei pensando, então, o que a gente pode fazer? E aí a resposta que me veio à mente foi fazer. O que a gente pode fazer? Fazer. Vai fazer o quê? Aí eu pensei, menos discórdia e mais concórdia. Menos julgamento e mais indulgência. Menos mal, mais bondade. Menos ódio e mais amor. Mais servir do que ser servido. Fazer na medida de nossas posses, tanto materiais quanto espirituais. E por que eu estou dizendo espiritual? Eu estou falando em evolução de cada um de nós. Sabe por quê, meus amigos?
Quantos de nós ainda temos dificuldade para nos depararmos com a miséria alheia? Então, a gente ainda não consegue olhar, por exemplo, para uma criatura em situação de rua. Para nós é mais fácil, muitas vezes, comprar um pão, dar um dinheiro, do que chegar ali perto e perguntar: como vai você? Como anda a sua vida? Principalmente nesse momento em que a miséria impera em nossas ruas, parece que é mais cômodo a gente avistar um pedinte e imediatamente atravessar a rua. Só que a gente fica andando em zigue-zague, porque do outro lado da calçada também existe um outro pedinte. Mas se a gente ainda não consegue fazer isso, que a gente consiga fazer qualquer coisa, fazer como formiguinhas. Será como formiguinhas que a gente vai conseguindo transformar e libertar consciências. Eu tenho certeza que era isso que Jesus queria. Eu tenho certeza que era isso que Kardec esperava de cada um de nós. E aí, eu fiquei, quando acabei de estudar esse capítulo, essa página, eu comecei a me fazer uma série de questionamentos que eu divido com os amigos. Eu comecei a me perguntar: o que eu, Marta, tenho feito? Que exemplo de espírita cristã eu tenho sido? Eu já consigo colocar com fraternidade os meus pensamentos? Ou será que eu prefiro simplesmente colocar os meus pensamentos de forma contundente, brigar, fazer inimigos aqueles que eram amigos? Ou será que eu prefiro me calar? É uma outra posição. Será que eu tenho sido omissa? Aí fiquei pensando, a tristeza alheia já mexe comigo? Será que eu já consigo me colocar no lugar de muitos irmãos que morrem por falta de alimento mundo afora? O que eu penso a respeito do futuro? Será que eu já consigo transformar um pouco daquilo que eu digo, daquilo que eu falo, em ações do meu dia a dia, por menor que sejam? E o mais grave, aquilo que ficou na minha cabeça: de que privilégios eu estou disposta a abrir mão pelo bem comum, pelo bem da coletividade, pelo nosso planeta? A gente já tem tantos privilégios. Será que a gente já consegue se livrar, abrir mão de algum deles, por menor que seja, para ajudarmos nossos irmãos de caminhada? Para terminar essas reflexões de hoje, eu escolhi um poema intitulado Espiritismo. É de Casimiro Cunha. Está em Parnaso de Além-Túmulo, pelas mãos de Chico Xavier. Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteia-te em sua luz. O espiritismo
é uma escola e o mestre amado é Jesus. Que Jesus abençoe cada um de nós e que Jesus abençoe essa casa de amor. Muita paz.